Olá, mulheres de joelhos, tudo bem com vocês? Mais um vídeo, esse foi bem pertinho do outro. E eu estou de volta, eu, Aline Abreu, estou aqui para falar para vocês um panorama geral do livro de Hebreus. Que livro mais maravilhoso! Um livro escrito ali em meados de 64 depois de Cristo. Nós não temos uma convicção de quem foi o autor. E eu acho isso lindo, porque se não tem, ninguém nem inventou, o que nos traz uma certeza de que a escritura lá foi realmente revista, olhada e analisada, e só foi colocada na nossa palavra aquilo que realmente foi inspirado, e não tentaram inventar nada, nem escritor. Porque se o escritor não se identificou, né? Não há necessidade da gente inventar. Olha que coisa linda. Ela atesta que realmente só está escrito ali o que tem uma verdade, né? Existem alguns estudiosos que dizem que foi Paulo, que creem que foi Paulo, pelo modo como a carta foi escrita, pelo modo como foi tratado alguns assuntos, porque é uma carta que foi escrita especificamente para os judeus, e eles falam que naquela época não teria ninguém melhor do que Paulo para escrever com tanta riqueza de detalhes, né, em grego, esta carta falando aos judeus. Mas também tem algumas pessoas, alguns teólogos que falam que poderia ser Barnabé ou Apolo, que também eram ali andavam próximos de Paulo, que aprenderam com Paulo e também poderiam escrever. Mas uma resposta certa nós não temos, certeza nós não temos, então permanecemos dizendo que nós não sabemos quem é o escritor da carta aos Hebreus. Mas isso não tira a beleza dessa carta, né? Esta carta tem como palavra-chave melhor e superior. São as palavras que são mais faladas aqui, porque Paulo está fazendo ali uma comparação da lei com a graça, de viver no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, de como era antes de Cristo, como é depois de Cristo, porque ele está falando para judeus, como eu falei. Judeus que haviam se convertido ao cristianismo, e eles corriam ali um risco de voltar às velhas práticas, né? Nós precisamos entender no contexto do que estava acontecendo. Esses judeus, eles, quando se convertiam ao cristianismo, eles perdiam tudo. Eles não perdiam somente a sua cultura, eles não perdiam somente as suas práticas religiosas, porque eles nasceram com isso muito forte a ser ensinado, essas práticas religiosas, leitura de Torá, sacerdócio, existe uma infinidade de festas. Eles não perdiam só essas coisas, eles perdiam a família. Quando um judeu, ele se convertia ao cristianismo, ele passava a ser um judeu cristão, né? Judeu que nós estamos falando, eles eram filhos de Abraão carnal, eles vinham de linhagem mesmo. Quando eles se convertem, a família deles, olha que forte isso, elas matavam esses judeus. Não fisicamente, mas elas faziam até um velório simbólico para dizer que aquele judeu havia morrido. Esse judeu, ele perdia completamente a sua família, os seus bens, a sua herança, ele perdia todo o seu direito. É como se ele tivesse acabado de nascer de chocadeira, né? Porque nem mãe ele tinha. E acabava de nascer porque ele não tinha bens, ele não tinha herança, ele não tinha nada, ele não tinha direito a nada. E aí Paulo está dizendo ali para eles, está incentivando a eles, que eles estão abrindo mão de coisas terrenas e carnais que logo vão acabar, logo vão passar, por coisas espirituais. Paulo está dizendo para eles que Cristo é muito maior do que Arão, do que Moisés, do que os anjos. Eu até quero ler, lembra daquele livro que eu falei para vocês no capítulo passado? Ele faz aqui alguns pontos, né? E eu gostaria de ler esses pontos para vocês porque eu achei fabuloso. Jesus é superior aos profetas do Antigo Testamento, pois ele é o Filho unigênito de Deus, o resplendor da glória e a expressão exata de Deus. Ver a Jesus era o mesmo que ver a Deus.
Não tinha como achar que Jesus era menor do que os profetas do Antigo Testamento. Jesus foi feito temporariamente menor que os anjos, para que ele pudesse morrer e efetuar a nossa redenção. Mas depois de ressuscitado, ele foi colocado numa posição muitíssimo superior daqueles, pois a ele foi dado assentar-se no trono à direita do próprio Deus, posição nunca prometida a qualquer anjo. Jesus é muito maior que Moisés, porque para os judeus Moisés era o ápice do negócio, que retirou o povo de Israel e do Egito, lá do Egito. Este homem foi apenas um servo sobre a casa de Deus. Jesus, por outro lado, é o próprio Filho e herdeiro que constrói a casa e governa sobre ela. A posição de Jesus não dá para comparar com Moisés, ao qual aquele povo comparava. Aquele povo judeu, eles comparavam o incomparável. Depois ele continua e diz assim: Jesus é muito maior que Josué, que introduziu o povo na terra prometida, mas não pôde lhe dar descanso eterno. Josué trouxe um descanso temporário na terra prometida, mas o único que traz descanso verdadeiro e eterno, que não é corruptível e que não é passageiro, é Jesus. Se você está procurando descanso eterno para sua alma, é Jesus. Ele traz descanso para a alma e para o espírito nesta terra, quando estamos nele, porque ele nos traz a paz que excede todo entendimento, mas ele vai além, ele leva a nós a ter descanso eterno que ninguém pode levar. Jesus é muito maior que Arão e os seus descendentes, os quais ministravam como sacerdotes diante de Deus, porque eles tinham que abrir mão do seu sacerdócio, lembra? Então ele trata a respeito disso também. Pois estes eram homens pecadores que precisavam oferecer sacrifício, tanto pelo pecado do povo, quanto pelo seu próprio pecado. Cristo não pecou. Ele não pagou o preço por ele mesmo, ele pagou o preço por mim e por você, pelo seu pecado. Ele não tinha dívida, mas ele assumiu a nossa. Visto que Jesus não tem pecado e que ressuscitou entre os mortos e, portanto, vive eternamente, seu sacerdócio é eterno. Ele, o santuário em que ele ministra, está no céu e ele é, ao mesmo tempo, o sacerdote e a oferta sacrificial, pois ofereceu a si mesmo como sacrifício puro e santo a Deus. Aleluia, glória a Deus. Não há como comparar. E aí, para exortá-los, vamos para o capítulo 11 do Heróis da Fé, aonde ele fala sobre provações que esses homens passaram, piores do que esse povo estava passando, e em nenhum momento eles abriram mão. Em nenhum momento o próprio Paulo passava por coisas tão piores, e em nenhum momento abriu mão. Esses judeus, eles foram sim perseguidos, muitos ali podem ter sido até mortos, mas nada valia a pena. Nós, igreja, hoje, nós, povo de Deus, hoje, também estamos às portas de passar por perseguições. Sabe, ser igreja não é o que esse povo tem pregado por aí, que é só a parte boa. Existe sim a parte maravilhosa, mas ela vai muito além de ter tudo nessa terra. Ela vai muito além de prosperidade fora do corpo. Prosperidade financeira. Não, vai muito além. Em muitos momentos, Paulo, por exemplo, não tinha nada para comer, nada para viver. Precisou de um povo, de igrejas que ele tinha fundado se levantarem para mandar dinheiro para ele sobreviver, para ele continuar o ministério. Mas em todo o tempo ele dava graças. Em todo o tempo ele estava feliz, ele aprendeu a ser feliz tendo tudo ou tendo nada, sendo perseguido ou tendo tempo de paz. O próprio João, o apóstolo amado, discípulo amado, quando está na ilha de Patmos, gente, a ilha de Patmos que João está, era um lugar horrível, assolado, onde os presos eram levados para morrer de fome, onde os presos eram levados para viver de um jeito péssimo, em condições precárias. E ele ali tem a maior visão
que é a visão do Apocalipse, que é para trazer juízo àqueles que não são do Senhor, mas para trazer esperança aos que são. O que é que nós estamos esperando desse evangelho que vai nos trazer coisa terrena? O evangelho nos custa tudo. Ele não nos custa um pouco, ele nos custa tudo. Se tiver que aborrecer família, pai e mãe, como esses judeus aborreceram, e tiver que nos custar, vai nos custar. Porque Cristo não pode ser comparado com nada, ele é maior do que tudo. Amém? Esta carta, esta epístola, ela está nos dizendo isso. Vale tudo, vale tudo. Ela faz essa transição da velha aliança para a nova aliança, nos dizendo que pode custar tudo e mesmo assim é impagável. Nós podemos dividir aqui este livro em 4, né? Nessas divisões. Capítulo 1, do verso 1 ao 4, fala sobre a superioridade de Cristo como sendo a nova revelação de Deus, fala sobre a preeminência de Cristo. Nós podemos fazer a segunda parte do capítulo 1 ao 5, que fala, do capítulo 1, versículo 5, ao capítulo 7, versículo 28, que fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, a Moisés, a Josué e Arão. Terceira parte, capítulo 8 ao 10, que vai falar sobre a superioridade de Cristo em relação ao ministério sacerdotal. E a quarta parte do capítulo 11 ao capítulo 13, que vai fazer uma exortação ao amor e à perseverança. Mas nós também podemos dividir em 3 partes. Do capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 4, versículo 13, fala sobre a preeminência de Cristo. Segunda parte, capítulo 4, 14 ao capítulo 10, 18, que vai falar sobre o sacerdócio de Cristo. E a terceira parte, que fala do capítulo 10, 19 ao 13, 25, que fala sobre a perseverança aos cristãos. Esta carta vai ensinar a mim e a você a sermos persistentes, a permanecermos nele, a não abrirmos mão de jeito nenhum por nada. Nada nos fará abrir mão do Senhor. Amém? O meu desejo é que o Senhor Deus abençoe a sua vida, encha você de permanência nele, de fé para permanecer. E se necessário for abrir mão, que o Senhor te dê o dom da fé, que te ajude a abrir mão do que for necessário para que você corra a corrida da salvação e permaneça até o fim, para que você guarde a sua fé, combata o bom combate e vença tudo que necessário for e permaneça no Senhor. Em nome de Jesus, amém? Deus abençoe você e até o nosso próximo vídeo.